Rádio Treinamentos apresenta Programa Palavra Aberta. Apresentação Joesley Marques. Morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Aí você me pergunta, por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou? E outros ainda perguntam, será que Jesus morreu mesmo? Será que realmente Jesus ressuscitou? Porque, infelizmente, alguns grupos religiosos, eles negam a morte e eles negam a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Bíblia é categórica e enfática em narrar e afirmar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. No livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31, o próprio Jesus, ele fala de sua morte e de sua ressurreição. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então aqui nós vemos Jesus, aqui no texto lido de Marcos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 33, nós aqui lemos que Jesus, ele falou da sua morte e da sua ressurreição, que ele iria padecer muito, ser humilhado, ser morto e depois ele ressuscitaria. Aí você fala assim, mas quem escreveu o Novo Testamento, Joesley, foi o homem. Como eu vou ter certeza que esta fala de Jesus a respeito da morte dele e da ressurreição dele é uma veracidade, foi um fato e é uma verdade. E eu convido você agora a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler o 16 e o 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, aqui no texto lido de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a Bíblia está afirmando que ela é divinamente inspirada. Ela foi escrita pelo próprio Deus em nome de Jesus. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele usado por Deus, ele vai corroborar com estas frases que estão escritas em 2 Timóteo 3,16. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus inspirou os homens, amém? E quem foram esses homens? Moisés, Davi, que escreveu Salmos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago. Homens que foram usados por Deus para escrever, porque além desses homens receberem a profecia, receberem a revelação divina, eles as escreveram tais revelações. E aqui na revelação divina que nós lemos em Marcos 8, a partir do versículo 31, nós lemos que Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém? É uma verdade. E agora aqui eu vou ler, eu já li o texto falando que o próprio Jesus falando de sua morte e ressurreição. E agora, nós vamos ler agora o texto onde fala da sua morte. No próprio livro de Marcos, eu vou aproveitar, eu vou hoje abusar um pouco de Marcos. Amém? É Marcos, eu vou ler aqui o capítulo 15. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Aleluia. Amém? Aqui está a narrativa da morte dele. Jesus, ele expirou. Jesus faleceu. Jesus morreu. Jesus, ele disse, eu dou a minha vida para depois tomá-la. E ele faleceu, ele morreu. Amém? E ele foi o quê? Ele foi sepultado. Aqui em Marcos capítulo 15, versículo 42, diz assim, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia,
senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e envolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Amém? Então aqui está o texto que nós lemos em Marcos 15, a narrativa da morte de Jesus e do seu sepultamento. Aleluia. Ele morreu e ele foi sepultado. Então aqui é um fato histórico, escrito e narrado, em nome de Jesus. E esse texto ele é uma verdade. Por quê? Porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Homem nenhum inventou isso aqui. Jesus, ele morreu. Amém? Agora você me pergunta, mas ele morreu para quê? Por qual motivo Jesus morreu? E o apóstolo Paulo, ele responde em Romanos, Deus usando a vida do apóstolo Paulo, em Romanos 4:25. Eu quero que você ouça esta palavra. O qual, por nossos pecados, foi entregue. Ele foi entregue por causa dos nossos pecados. Quando ele morre, quando ele falece, todos os nossos pecados morreram com ele e foram sepultados com ele. Não existe mais culpa, não existe mais pecado. Ele rasgou a cédula de dívida. Porque com a morte de Adão, com o pecado de Adão e sua rebeldia, toda a terra se tornou maldita. E todo homem, ele nasce devedor. Ele nasce pecador. A palavra diz no Salmos, capítulo 51, versículo 5. Eu quero que você leia comigo. Os Salmos 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então o ser humano nasceu em pecado, nasceu transgressor, nasceu pecador. Mas, em nome de Jesus, a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, quando ele morre, quando ele falece, ele nos perdoa e ele rasga toda a cédula de dívida. Aleluia. Amém? Foi a sua morte. Amém? A sua morte, morte de cruz e morte de cruz. Essa morte, ela foi tão importante que um dos objetivos da Santa Ceia é rememorizarmos, é uma rememorização da morte de Cristo na cruz, de sua morte e do seu sepultamento. Então, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Este é Jesus. Amém? Mas vamos dar continuidade. Porque depois da morte o que vem? A ressurreição. Aleluia. Então, ele foi entregue, ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para quê? E no mesmo texto que nós lemos de Romanos, capítulo 4, versículo 25, a palavra diz: o qual por nossos pecados foi entregue,
e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, a ressurreição de Cristo nos tornou pessoas justas diante de Deus. Aleluia. E por sermos justos diante de Deus, nós temos direito à salvação, à redenção e ao resgate. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos justificou e hoje nós temos paz com Deus, amizade com Deus. Eu e o Pai somos um. Aquele que se une ao Espírito de Deus é um só Espírito com Ele. Amém? Aquele que se une. Isso está em 1 Coríntios. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Ouça aí, meu querido. Ouça aí. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Aleluia. Amém? E por que hoje nós somos unidos a Cristo? Sabe por quê? Eu vou ler aqui Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje nós temos paz com Deus, porque Jesus, ele morreu pelos pecados, ele ressuscita e ele nos justifica. Nós nos unimos com o Senhor e nós somos com Deus um só Espírito. Um só Espírito. Somos pessoas justas. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Somos sal da terra. Somos luz neste mundo. Nós somos os embaixadores. Então, nós homens somos embaixadores. Amém? Vocês, mulheres, são embaixatrizes. Porque Jesus, ele mudou o nosso grau. Nós éramos malditos e hoje somos benditos. E por que benditos? Porque Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. A palavra diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado no madeiro como maldito. Ele pegou todos os pecados, todas as enfermidades, todas as culpas, todos os erros, todos os dolos, e ele enterrou-os. Aleluia. E hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. Este foi o motivo da sua morte e de sua ressurreição. Vamos agora ler aqui na palavra o texto que descreve, que mostra a ressurreição de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, Marcos 16, a partir do versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram.
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ele por todo o mundo prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Amém? Então Jesus, ele ressuscitou, ele apareceu a Maria, aos 11, ele mostrou concretamente que ele estava ressuscitado e ainda os comissionou para que eles pregassem no mundo inteiro, em nome de Jesus. Aleluia. Morte e ressurreição. Glória a Deus. Com a morte, ele ressuscita. Amém? Perdão, com a morte, ele cancela os nossos pecados. E com a sua ressurreição, ele nos faz uma nova criatura em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Em nome de Jesus. Que o Divino Espírito Santo esteja contigo a cada dia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, maravilhoso Abba. Obrigado, Deus. Obrigado, Yahvé, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Através da morte dele, Senhor, do teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, os pecados foram tirados. E através da ressurreição, fomos justificados. E hoje temos paz contigo, Senhor, em nome de Jesus. E que as pessoas recebam Jesus e participem destas 2 bênçãos. A bênção de ter os pecados cancelados e a bênção de ser justificados em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que cada homem seja perdoado e justificado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Eu vou agora encerrar a pregação impetrando a bênção apostólica, sacerdotal, Salmos 23:1 e Jeremias 1:10. Recebe Radon e Yeshua Hamashia. Vei Havati Rai Elohim, Veit Habrut Ruar Akodesh, Enkohem Emona. Yevareha Adonai Veshimereha. Yaer Adonai Panai Veleha Viruneka. Issa Adonai Panai Veleha Venaceleha. Shalom. Emona. Adonai Rui Lo Essa. Emona. Kishoke de Ani Ali Devari La Sotó. Emoná, 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 Emoná. Emoná, Emoná. A palavra Emoná no hebraico significa: nisto eu creio, nisso eu me asseguro e nisso eu me afirmo. E a palavra Efatá significa abre-te. Então Deus abra as portas e abençoe Israel, Califórnia, Iraque, a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Abençoe o mundo em nome de Jesus. Amém. Rádio Treinamentos apresentou programa Palavra Aberta. Que Yahvé os abençoe. E até o próximo programa.
Hesed Hadon, Yeshua Hamashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor.
Jesus, és digno. Ralamaya Kendalema Shelebaya Kedelemaya. Jesus, és digno de louvor. Recebe a adoração. Confissão de divindade. Cristo, Tu és a minha vida, Tu vives em mim, estou dentro de Ti, e Tu me colocas dentro de Deus. Tu és o meu revestimento, e por isso sou coparticipante da natureza divina. Sou casa espiritual, sou lavoura e edifício de Deus, sou luz no mundo. Para mim, nada é impossível. Sou santo como Tu és santo. Sou perfeito como Tu és perfeito. Sou misericordioso como Tu és misericordioso. Eu formo um só espírito contigo, meu Pai. Eu posso fazer, Jesus, as mesmas obras que Tu fizestes e ainda maiores, porque eu sou o templo do Espírito Santo e o seu poder habita em mim. Eu amo as pessoas como Tu amas. Jesus Cristo, assim como Tu és, eu sou neste mundo. Amém. Celebrai,
Hesed Hadon, Yeshua HaMashiach. Vei Havat Hai Elohim. Veit Habrut Ruach HaKodesh. Ekohen. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.